Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui dando continuidade à nossa Escola Bíblica Online, dessa vez com o nosso capítulo 5 da Epístola de Tiago, que nós já vimos quem foi o autor, a quem se dirigiu, o contexto histórico, vimos que é caracterizada também por uma série de conselhos práticos para a vida cristã. O capítulo 5, ele não é diferente, também contém diversos conselhos práticos para a vida cristã, dentre os quais 4 nós separamos aqui de uma forma especial. No primeiro ponto, já nos versículos iniciais, Tiago traz uma condenação da opressão do rico sobre o pobre e a forma como a riqueza é utilizada. No segundo ponto, ele faz uma exortação à paciência. Em seguida, Tiago fala do poder da oração. E, por fim, Tiago vai falar da necessidade de estarmos de forma contínua e diligente pregando a palavra, pregando o Evangelho. Nos versículos do 1 ao 6, nós vamos ler juntos aqui. Pega a sua Bíblia e eu vou ler daqui, você acompanha aí em casa. Ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Nessa carta, nesse ponto aí, nos versículos do 1 ao 6, nós separamos 3 subtópicos para tratar aqui, os quais são de extrema importância e estão bem claros nessa carta. Em primeiro lugar, ele condena a corrupção e o pecado desse rico que aqui é retratado. No segundo, nós devemos observar que se trata da questão da vulnerabilidade da pessoa mais pobre diante de uma vida luxuosa, daquele que lhe tem uma dívida legítima. E, por fim, o sofrimento do trabalhador que foi injustiçado está sendo apreciado pelo justo juiz. Então, no primeiro ponto, a corrupção e o pecado do rico, Tiago fala, vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. Aqui a gente tem que observar que a Bíblia ela não condena a riqueza e ela não condena quem quer que seja pelo simples fato de ser rico. Nós lembramos que personagens bíblicos como Abraão, como Isaac, Jacó, Salomão foram riquíssimos, tiveram muitos bens. E nem por isso estiveram distantes da vontade de Deus. O que há, na verdade, aqui é a condenação à forma como essa riqueza é obtida. E a gente vê que no exemplo prático que Tiago retratou, existe uma vida luxuosa, regada em prazeres, enquanto que o pobre, o necessitado, aquele que trabalhou e deveria ter recebido o salário, não o recebeu. Aqui, claramente, a violação do mandamento do amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um grave pecado que nós temos que observar na nossa vida diária, na nossa lida diária. Tiago não traz aí propriamente uma novidade. Já em Deuteronômio, a Bíblia já falava sobre essa questão do rico, do pobre e do pagamento. Olha só, Deuteronômio 24, os versículos 14 e 15 diz o seguinte: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele pode clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Então, Tiago chama a atenção para a questão da vulnerabilidade, da necessidade. Um livro bastante interessante que é A Vida Diária nos Tempos de Jesus tem um trecho muito elucidativo no que se refere a essa questão social, que era uma realidade daquele momento histórico e que continua sendo uma realidade atual. Vejam o que diz o livro.
Não se pode nunca esquecer que em Israel, naquele período, existia um proletariado e até mesmo uma classe ainda inferior, composta de trabalhadores mal pagos, trabalhadores diaristas com o desemprego como uma ameaça constante sobre as suas cabeças. Os desprezados, escravos, mais ou menos circuncidados, libertos cujos senhores nem sempre lhes davam aquela pequena quantia estabelecida pela lei. Mendigos, pobres pelas ruas e, é preciso lembrar, leprosos e aleijados, para os quais não havia hospital. Foi entre essas pessoas que primeiramente se difundiu a palavra de Deus, a palavra do Evangelho e Jesus Cristo como o Messias. Então, fica muito claro aí que há uma violação ao mandamento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E o rico que aqui foi retratado claramente não amou o seu próximo como a si mesmo. Por outro lado, fala da vulnerabilidade do mais pobre em relação à vida luxuosa desse devedor. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado o justo sem que ele ofereça resistência. Então fica muito claro aí o desequilíbrio, a desigualdade. Esse rico que aqui é retratado, ele não pagou porque esqueceu, porque estava de boa fé, ele não pagou porque ele não tinha os recursos naquele momento, ele não pagou porque ele não pensou que aquela pessoa precisava daquele recurso para o seu mantimento diário, para suprir as necessidades da sua família, que aquele recurso era necessário para ele porque era a única coisa que ele tinha, porque ele precisa disso, como já dizia lá no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento. Então, Tiago chama a atenção aqui também para o sofrimento do injustiçado e que esse sofrimento, esse clamor aí deve ser apresentado diante do Senhor dos Exércitos. Está sendo observado por ele. Ele é o justo juiz. O próprio Senhor dos Exércitos vai apreciar essa causa e vai julgar essa causa, é o que diz a palavra do Senhor. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Dando continuidade ainda a esse tema, a esse estudo, e ainda nesse contexto, Tiago vem e começa a falar agora da necessidade do cristão, dessa pessoa, desse vulnerável, da pessoa que é injustiçada, ela manter-se permanentemente paciente. A exortação à paciência está em Tiago, capítulo 5, os versículos do 7 ao 10, que diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra produzir a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como um exemplo de paciência diante do sofrimento. Essa palavra sofrimento, perseverança, esperança, principalmente paciência, se repete aqui nesse texto, fica muito claro. Só que a palavra paciência, ela é dita, é escrita no original grego, em duas acepções diferentes. As palavras são, primeiramente, macrotimon, que está nos versículos 7, 8 e 10, e hipomon, que está no versículo 11. Macrotimon diz respeito à externação de uma atitude amável, de uma atitude paciente. O crente, o cristão, independentemente das circunstâncias, ele deve se mostrar paciente, ele deve demonstrar-se amável. Ele não pode sair por aí desprezando as pessoas, fazendo uso das próprias razões, buscando vingar-se por um mal que lhe foi praticado. Pelo contrário, o cristão ele deve demonstrar-se continuamente um imitador de Cristo, um imitador daquele que veio não apenas para nos dar o exemplo,
mas para nos dar o maior de todos os presentes, que foi a salvação. Então, aqui no que se refere ao macrotimon, nós nos remetemos ao livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 19, que diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não importa a sua causa, pode ser um dinheiro a receber, possa ser uma injustiça qualquer, uma outra injustiça. A verdade é que a palavra de Deus, em todo o seu contexto, diz o seguinte: confia no Senhor, deposita nele a tua esperança, dele é a justiça verdadeira, ele é o justo juiz, o Senhor dos exércitos está apreciando diligentemente a tua causa e ele, ao seu tempo, vai fazer a justiça devida. Então, confia no Senhor Jesus e deixe nas suas mãos o futuro. Fique na dependência dele, apresente a sua causa a ele e não busque fazer pelas suas próprias mãos a justiça. Já no que se refere ao hipomon, relativo à perseverança, uma atitude interna, diz respeito ao sentimento do cristão de não separar-se de modo algum, independente das circunstâncias, daquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Mas, na verdade, é a esperança e a confiança de que, independentemente de nós, o próprio Senhor, Ele mesmo, não se afasta de nós. Vamos mais uma vez ao livro de Romanos, no capítulo 8, os versículos 35 a 39, diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse capítulo, esses versículos do livro de Romanos nos deixa muito claro que nada poderá nos separar do amor de Deus, não por nós mesmos, não pelas nossas próprias forças, mas porque Ele não se separa de nós. Onde poderemos nos esconder dele? Qual é a perseguição? Qual é o perigo? Fome, nudez, espada, seja o que for, nada poderá nos separar do amor dele. Ele está em toda parte, em todo tempo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós está conosco o tempo inteiro. Não importa a dor, não importa a perseguição, não importa a dificuldade pela qual você está passando. Tenha esperança, confia nele, ele está presente, ele está vendo. E essa atitude interna de quem confia e de quem espera no Senhor é um conselho prático para a vida cristã que nos é deixado nessa epístola de Tiago. E ainda, ao nosso estudo, Tiago vem falando de uma ferramenta importantíssima na vida do cristão. O que é que Tiago vai falar? Ele vai falar do poder da oração. Tiago, capítulo 5, os versículos de 13 a 18, fala do poder da oração sobre o sofrimento, sobre a doença e o poder da oração para o perdão dos pecados. Então, vamos mais uma vez ler juntos aqui o que diz o livro de Tiago. Tiago: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé pode curar o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio.
Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Aleluia, glórias a Deus. Então, a gente vê aqui em primeiro lugar a questão do sofrimento. Há entre vocês alguém que está sofrendo? A resposta de Tiago está no próprio texto e é muito simples, que ele ore. O sofrimento ele deve ser apresentado diante do Senhor dos Exércitos. Veja o que diz o salmista no Salmo 25, os versículos de 16 a 18. Volta para mim e tem misericórdia de mim, pois estou aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O salmista ele se dirige diretamente ao Senhor. Ele dirige-se diretamente a Deus e revela a Ele em oração todo o seu sofrimento. Apresente a Deus o teu sofrimento. A oração é justamente essa conversa, essa intimidade, um momento em que você entra no seu reservado e começa a conversar com o Senhor, apresentar a Ele o teu sofrimento, a tua súplica. É isso a oração. A oração você vai conduzir, vai levar a Ele, vai apresentar o teu clamor, descrever o teu sofrimento, não que Ele não saiba, meu irmão. Deus sabe todo o sofrimento pelo qual você tem passado, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer conversar com você, Ele quer, através do Santo Espírito, tratar essa ferida, tratar esse sofrimento. Então, dirige-se a Ele. O conselho prático para a vida cristã que Tiago deixa aqui é: se há alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore. Mas a oração ela também tem poder sobre as doenças. Olha, entre vocês há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. Vamos lembrar aqui, no livro de Marcos, capítulo 6, os versículos 12 e 13, diz o seguinte: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O livro de Marcos está falando dos discípulos de Jesus, que foram comissionados, foram mandados para o mundo inteiro para pregar o Evangelho, expulsar demônios e também para promover a cura. Esse poder também foi dado a todo aquele que nele crê. O Espírito Santo que habita em nós nos deu diversos dons. E, através das nossas orações, com fé, podemos obter não apenas a nossa própria cura, mas também a cura de um irmão. Aqui fala na questão dos presbíteros, aí representando toda a liderança da igreja, mas não apenas limitado à liderança da igreja, mas também a qualquer irmão que não apresente momentaneamente uma posição de liderança, qualquer pessoa que momentaneamente não esteja aí numa posição de destaque. Qualquer um pode se dirigir com fé ao Senhor dos Exércitos e apresentar a Ele um pedido de cura. Apresenta ao Senhor dos Exércitos, apresente ao Deus que cura todas as feridas a tua doença. Toma posse dessa autoridade que te foi conferida, conforme Tiago falou, conforme o livro de Marcos também, que foi lido aqui. E Deus abençoe e te faça curado em todos os aspectos, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista até psíquico. Uma cura completa na tua vida, o Senhor tem preparado através do poder da oração. Mas não apenas isso, meus irmãos. O principal nas nossas vidas é nos isentarmos, na verdade, de cometermos pecado. Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do poder do pecado. E Tiago fala aqui do poder da oração também sobre o pecado. Então, ao mesmo tempo que sabemos que não há nada que façamos que vá nos trazer a salvação, porque o que tinha que ser feito já foi feito por Cristo Jesus, o nosso Senhor, no momento em que foi pendurado ali no madeiro e se entregou, sendo o próprio Deus, voluntariamente para ser sacrificado como o único e último sacrifício vivo para o perdão do pecado de todos aqueles que nele creem. Não há nada que possamos fazer a mais.
Mas Tiago traz aqui também o poder da oração para perdão dos pecados. É justamente nessa conversa com Deus em que nos arrependemos e apresentamos a Ele a nossa condição de pecador. Ao apresentarmos a Ele, reconhecermos diante dEle a nossa condição de pecador, de miseráveis seres humanos, virá sobre nós o perdão para esse pecado, porque não há nada mais a ser feito, porque Cristo já fez tudo por nós. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 5, os versículos de 13 a 18. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 1 João 1, 9 e 10 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então todos nós temos pecados a serem confessados ao Senhor dos Exércitos, confessados a Cristo Jesus através do Santo Espírito. Nós vamos em oração nos dirigir a Ele, apresentando-nos como servos que buscam se desviar do mal, mas que não perderam a condição de pecador. Nos apresentamos a Ele como pecadores e como quem necessita, de fato, do perdão. E é através da oração que esse fenômeno acontece e que alcançamos a salvação. Dando continuidade ao nosso estudo agora em Tiago, capítulo 5, os versículos 19 e 20, ele vai falar do poder da pregação, da necessidade de nos continuarmos, ficarmos continuamente e de forma diligente, empenhada, pregando o Evangelho para convencer as pessoas que se desviaram da verdade a retornarem a Deus. Fala o seguinte, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, a gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas Tiago traz aqui uma responsabilidade pessoal da pregação do Evangelho. Ele fala de uma forma muito pessoal, muito direta, de uma responsabilidade individual sobre essa pregação. Em que sentido? Ele mostra: se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, muitas vezes nós nos dedicamos ou não nos dedicamos à pregação da palavra, não falamos da forma como deveria, ou não nos empenhamos da forma devida, e aqui eu me coloco também nessa situação, porque acreditamos que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo, e realmente é. Mas isso não nos exime da responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar as pessoas ao convencimento de que Cristo é o Senhor e Salvador. Nos remetemos aqui a uma passagem muito interessante do livro de Atos, no qual Paulo se dirigiu à liderança dos judeus da seguinte forma. Vamos ler juntos aqui Atos 28, versículo 17. Paulo se dirigindo aos líderes judeus diz o seguinte: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então veja que Paulo aqui ele passou um dia inteiro tentando convencer os judeus da messianidade de Jesus Cristo, com base na lei, com base nos profetas. Paulo não falava de si mesmo, Paulo estava ali com o profundo conhecimento bíblico,
o qual nós sabemos que ele tinha com a educação que teve, criado aos pés de Gamaliel. E além de tudo, Paulo tinha tido um encontro pessoal com o próprio Cristo, e Jesus se apresenta diante dele e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. E ali Paulo tem a revelação de que ele estava no caminho errado e passa a ser uma pessoa completamente diferente, uma pessoa completamente empenhada na pregação do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo como Senhor. De um perseguidor de cristãos, Paulo passa a ser perseguido pela fé que tem no próprio Senhor Jesus Cristo. E é justamente por essa perseguição que Paulo sai de Israel para ser julgado aí diante do imperador, porque havia recorrido de um julgamento injusto. Nesse percurso até Roma, Paulo vai pregando o Evangelho a todos aqueles que se apresentam diante de autoridades, diante de líderes judeus, e Paulo ele não desiste. Ele dedica um dia inteiro a convencer a liderança judaica aqui de que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador que estava prometido na lei e nos profetas. Então, o exemplo de Paulo, que ele mesmo fala, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa imitação de Paulo nos traz aqui, nesse momento, a reflexão do que nós estamos fazendo para convencer mesmo o pecador de que ele está no caminho incorreto. Qual é a nossa real contribuição nesse aspecto? Até que ponto nós temos ido? Até que ponto não temos sido irresponsáveis com aquilo que nos foi confiado? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, independente do momento aí em que estejam assistindo esse vídeo, nós vamos refletir e pensar conosco mesmo, refletir internamente sobre o que temos feito para o crescimento do reino, sobre esse poder, essa necessidade, essa responsabilidade que temos de trazer de volta, de resgatar o pecador, evidentemente, sabendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que o Senhor faça de nós servos fiéis dele, porque só o poder dele pode nos transformar e nos conduzir a um patamar diferenciado, nos conduzir à verdade, nos conduzir à luz, nos conduzir à vida. Meus irmãos, que nessa manhã, que nessa tarde, nessa noite, nós sejamos ricamente abençoados e que tudo aquilo que nós vimos nessa epístola ao longo de todo o estudo faça um real sentido na nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.